Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Guilherme, do Prodot. Para quem não conhece, o Prodot é o projeto de desenvolvimento em ortopedia e traumatologia da Universidade Federal do Ceará. E hoje, nesse podcast, a gente vai tratar com o Dr. Daniel o tema sobre como funciona a residência de ortopedia em Fortaleza. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, acompanhe a gente nesse podcast. O senhor poderia se apresentar para a gente um pouquinho, por favor? Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Daniel, eu sou médico formado pela UFC, pela Universidade Federal do Ceará. Eu terminei em 2020.2, sou da turma 116 da UFC, e aí estou atualmente fazendo a residência de ortopedia e traumatologia pela UFC, né? Pelo HUWC, o Hospital Universitário Walter Cantídio. Estou no primeiro ano da residência e estou descobrindo aí como é que vai se desenrolar. Então, vamos às perguntas. A primeira pergunta que a gente separou foi: a residência de ortopedia e traumatologia é uma residência de acesso direto? E qual é a duração dela? Pronto. É, a residência de ortopedia é uma residência de acesso direto, ou seja, não tem pré-requisitos para fazer, como, por exemplo, outras especialidades da clínica que exigem que você tenha feito clínica médica antes para fazer a sub, né? Então, é uma prova de acesso direto, assim como, por exemplo, o otorrino, e a duração é de 3 anos. São 3 anos onde você vai estar ali atuando na residência. Perfeito. E quanto ao valor da bolsa de residência? Qual é o valor dessa bolsa? E esse valor é um valor uniforme no Brasil todo ou varia de estado para estado? Pronto. O valor da bolsa, tem um valor mínimo, eu estava vendo que tem um valor mínimo nacional, que gira em torno de R$ 4.000, 4.106,09. Se você colocar na internet o piso da bolsa, você vai encontrar esse valor. Mas isso pode variar de instituição para instituição. No caso da UFC é menor, e no caso de outras instituições pode ser um pouco maior, né? Mas gira em torno de 4.000. Tem até um projeto de lei que prevê assim um aumento, né, desse valor, mas que não foi aprovado ainda. Mas houve um reajuste no início desse ano que foi para esse valor atual. Antes era 3.300, se eu não me engano. Entendi. Perfeito. Em relação à quantidade de vagas, qual é a quantidade de vagas para a cidade de Fortaleza? Pronto, assim, a residência de ortopedia, ao todo, no estado do Ceará, no caso pela SURS, né, são 18 vagas, sendo 14 aqui na capital e 4 no interior. Aí aqui na capital são 7 vagas. Assim, a maioria das vagas é do IJF. São 7 vagas do IJF no Hospital Universitário, no HU, né? No Walter Cantídio. São 3 vagas. No HGF são mais 3 vagas. E tem uma vaga no Sabin também, no Hospital Albert Sabin, né? Hospital Infantil Albert Sabin. Sendo que o rodízio do HGF e do Sabin é praticamente o mesmo. Eles são, assim, tem o mesmo rodízio, né? Tanto ficam alternando entre o HGF e o Sabin. E aí, no caso, são 14 vagas aqui para a capital, e no interior tem 3 vagas, que é na UFC de Sobral, e uma vaga na UFCA, né, que é de Barbalha. Entendi. E em relação aos hospitais daqui de Fortaleza, quais são as diferenças que tu enxerga, principalmente no residente do JF, no residente do HU, do SEIB, do HGF? Existe algum tipo de diferença entre esses serviços? Pronto, assim, a especialidade em si, ela é, assim como o GO, né, ginecologia e obstetrícia, ela tem uma duplicidade, digamos assim. Tem a parte de ortopedia, tem a parte da traumatologia em si. No Sim, IJF é muito rica a parte de traumatologia. Você vai ver muitas situações que você vai vivenciar na vida profissional como ortopedista, que aí é mais voltado assim para essa questão da traumato, né? Já no HU é preponderante a parte da ortopedia. Os pacientes ambulatoriais que internam e fazem cirurgias ortopédicas e não traumatológicas, assim como também no HGF e no SEIB, que são hospitais que têm a parte de traumato-ortopedia, mas que sendo mais forte a parte de ortopedia em si, né? Ao contrário do IJF, por exemplo. entendi, entendi.
Em relação aos 3 anos de residência, né? Comentou que são 3 anos, o R1, o R2, o R3. Você ainda está no R1, no caso, mas pelo que você vê o pessoal comentando, existe algum ano que a residência se torna mais difícil? Algum ano que é mais puxado, menos Uhum. puxado? Quais são as diferenças entre o R1, o R2, o R3? Bom, acho que a maioria das pessoas vai concordar que um dos anos mais difíceis é o primeiro ano, né, da residência. Até porque você está saindo assim da graduação, algumas pessoas trabalharam um pouco antes e aí depois vão entrar na residência, tem esse choque inicial, né? E aí acaba sendo um ano complicado, porque é um serviço puxado, você está descobrindo ali novos assuntos, novos conhecimentos que você está adquirindo e tentando se adaptar. Contudo, no R3, por exemplo, né, é bem complicado também, porque você é muito cobrado no sentido de estudar, de realmente ter o domínio dos conteúdos e tem no final, né, da residência, tem a prova de título, que o R3 é bastante cobrado em relação a isso. Mas, assim, de um modo geral, o R1, o primeiro ano da residência, é o ano que você vai trabalhar assim bastante. São muitas atividades que você tem que se desenvolver, desde cuidar da questão da enfermaria, a questão do ambulatório também, a, a, é, as aulas, que tem aulas que você acompanha, assim como todos os residentes, né, dos outros anos que também acompanham. E você vai descobrindo assim aos poucos, mas o ano um dos mais puxados é o primeiro ano mesmo. Entendi. Em relação ao contato da cirurgia, a gente sabe que a ortopedia é uma especialidade muito cirúrgica, né? Pelo que eu vejo no JF, o R1 ele fica mais na parte do atendimento inicial do plantão, e o R2 e o R3 eles ficam mais em cirurgia. É verdade isso? É mais impressão minha? Como é que funciona essa parte de quem fica onde? Pronto, assim, no HU, né, iniciando pelo HU, a gente faz uma divisão, no caso, uma semana de cirurgia e uma semana de ambulatório, ou seja, durante uma semana a gente vai se dividindo, por exemplo, no HU são 3 residentes, mas em geral ficam dois e um fica rodando fora no JF, por exemplo, né, ou está no JF ou está no mês de férias dele. E aí, esses 2 residentes que ficam no HU ficam se dividindo entre uma semana de ambulatório, que você vai acompanhar o ambulatório, responder pareceres, e na outra semana você vai cuidar da enfermaria e também acompanhar as cirurgias, montar o mapa cirúrgico da semana seguinte e acompanhar as cirurgias que vão se desenrolar durante aquela semana. No IJF funciona assim também, essa questão das cirurgias e ambulatório, né? Tem os ambulatórios dos egressos da cirurgia, que os R1s e R2, também os R3 acompanham, mas eles têm que se dividir e não fica só naquela parte do atendimento inicial, né, do gesso ali. São plantões que a gente tem que dar ali durante a semana, mas que durante o diurno, né, fica sempre um residente de fora, um R1 de fora, em geral, seja do HU, do HGF ou do SEIB. E à noite, no final de semana, os plantões são divididos entre todos os residentes, no caso os R1s, né? Que ficam lá embaixo, naquela sala inicial do atendimento dos pacientes que chegam, e lá em cima ficam os outros residentes, no caso o R2 e o R3, que, assim, recebem os avisos cirúrgicos, né? As emergências, fraturas expostas, reduções que não conseguem ser feitas lá embaixo, e aí vão ter que subir para o centro cirúrgico. Entendi, perfeito. Agora a gente vai para a última pergunta, né? Que seria: quais são os principais desafios que você considera da residência de ortopedia? E se você tiver também algumas considerações finais, pode fazê-las. Assim, a residência de ortopedia em si, assim como a maioria das residências cirúrgicas, digamos assim, é uma residência que exige muito de você no sentido de se doar mesmo para a residência, né? São várias atividades, tem a questão de você descobrir ali, como eu falei no início, né?
os conteúdos que você vai vendo ali na prática, né, tanto no ambulatório quanto nas cirurgias, e acaba que fica sendo um pouco mais difícil, porque você, além de ter a carga horária, né, são 60 horas semanais, ou seja, é bem puxado, você, quando chega em casa, tem que tentar, de alguma forma, ler os conteúdos, estudar para fixar, né? Por exemplo, nos residentes aqui do Ceará, né? É, aqui de Fortaleza, perdão. Além da carga horária semanal de 60 horas, a gente também tem que, aliás, está inclusa nessa carga horária, né? Os plantões que a gente acompanha no JF, né? Que é Uhum. um dos hospitais de trauma, o centro, aliás, a referência de trauma aqui do estado do Ceará. E aí, esses plantões são inclusos durante a semana. Por exemplo, ontem eu estava de plantão no JF. E aí eu fiquei durante o dia na UFC, no ambulatório, no caso na cirurgia. Fui para a aula, que tem uma aula integrada, né, da residência. Fui para o plantão, vim direto do plantão para o HU e cheguei agora mais ou menos 6 horas em casa. Mas, assim, apesar de ser uma residência bastante puxada, é interessante porque a gente consegue, assim, ver desafios, né? Assim, são situações desafiadoras que você vai encontrar e que são imprescindíveis você ter contato com elas. Entendi, com certeza. Então, a gente acaba aqui o nosso podcast. Quero agradecer imensamente ao Dr. Daniel por ter topado conversar com a gente. Para quem não sabe, o Daniel, inclusive, já foi presidente do Prodot, o que é muito legal de se ver quando a gente chega no JF, a gente vê que vários residentes e até médicos já passaram pelo Prodot, que mostra que o projeto realmente tem impacto na área. E no mais é isso. Quero agradecer novamente. Se quiser falar alguma coisa, Daniel. Também agradeço o convite. É, eu nunca tinha participado de um podcast, então não sei mais, não sabia também como é que funcionava a dinâmica, mas espero que eu tenha contribuído de alguma forma para elucidar algumas dúvidas, né? E também me coloco à disposição caso alguém queira tirar alguma dúvida adicional, pode entrar em contato comigo que eu estou à disposição para ajudar da forma que eu puder. Muito obrigado. Esse podcast vai ser lançado em breve no Spotify e no YouTube, certo? Fique por dentro das redes sociais do Prodot, que é @prodot.fc, para você saber desse podcast e dos próximos que serão lançados. E muito obrigado.